Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Gabriel Marcos Barbosa, acadêmico de Medicina da Universidade Federal do Acre e orientando do professor Dr. Miguel Sordi Bortolini, que também é coordenador desse projeto. O projeto é intitulado Parâmetros Influenciadores da Fragilidade dos Eritrócitos de Pacientes em Hemodiálise e acontecerá na cidade de Rio Branco, estado do Acre. E esse projeto está sendo iniciado graças à parceria do Dr. Miguel Sordi Bortolini com a doutora Jarine e parceria também da Universidade Federal do Acre com a Clínica do Rim. O nosso grupo de pesquisa é formado pela Amanda Capeloto Mastro, acadêmica de Medicina da Universidade Federal do Acre, Daniele Andressa Silva, acadêmica de Medicina da Universidade Federal do Acre, eu, Gabriel Marcos Barbosa, acadêmico de Medicina da Universidade Federal do Acre, e o Cássio César da Silva Correia, acadêmico de Educação Física pela Universidade Federal do Acre. Agora, falando mais sobre o projeto, o procedimento de hemodiálise surgiu em 1980. Ele é um procedimento que ajudou muito pacientes com insuficiência renal aguda e crônica grave, pois esse procedimento ele tenta mimetizar as funções do rim saudável, né? É um procedimento que é invasivo e agressivo e ele cursa com uma terapia alternativa até que se possa fazer nesse paciente um transplante renal, né? E hoje, no Brasil e acredito que no mundo todo, a prevalência de pacientes com hemodiálise vem aumentando muito, devido a vários fatores, como por exemplo, alguns fatores que o nosso estudo vai levar em consideração: o sedentarismo, a obesidade, né, hipertensão, diabetes, entre outros. E o nosso estudo ele vai preconizar, né, ter como foco o estudo do percurso do sangue dentro da máquina de hemodiálise, né, que causa um atrito mecânico nas hemácias e pode levar à lise, além de medicamentos, hábitos alimentares, comorbidade, que estão associadas, né, a um maior estresse químico nos eritrócitos e também pode levar à lise. Os objetivos do nosso projeto, né, que servem para direcionar ainda mais esse estudo, o geral é que o presente projeto ele visa analisar a relação entre o processo de fragilização da membrana eritrocitária com hábitos de vida, como atividade física, alimentação e estresse, nos pacientes em hemodiálise na Clínica do Rim, na cidade de Rio Branco, Acre. E os específicos é analisar o papel do estresse mecânico promovido pela hemodiálise na lise de eritrócito, analisar a relação entre diabetes, angiopatia e doenças cardiovasculares na lise de eritrócito em pacientes submetidos à hemodiálise, analisar possíveis relações entre tamanho dos eritrócitos e da viscosidade sanguínea na taxa de lise de eritrócitos nos pacientes submetidos à hemodiálise, buscar relações entre o estado nutricional dos pacientes submetidos à hemodiálise e a taxa de eritrócitos, taxa de lise de eritrócitos, e avaliar por meio de um questionário a qualidade de vida desses pacientes, a prevalência de depressão e ou distúrbios emocionais, e assim tentar promover uma pesquisa bem direcionada e focada para melhorar a qualidade de vida desses pacientes e o custo, né, desse procedimento de hemodiálise nos pacientes da Clínica do Rim. A justificativa do nosso projeto, então, gira em torno do pioneirismo no tema, porque não encontramos pesquisas no Brasil que tentem relacionar os fatores atividade física, incremento de estresse e alimentação com a fragilidade da membrana eritrocitária dos pacientes que realizam hemodiálise.
Além disso, a pesquisa tem um contexto social, pois a mudança dos hábitos de vida, como a implementação de exercício físico e uma mudança alimentar, melhoram a qualidade de vida dessas pessoas. E além disso, um contexto econômico, porque com a melhora da qualidade de vida, a gente vai poder interferir no gasto com medicamentos de uso crônico, como por exemplo os antidepressivos e os remédios para dor, que são de uso comum entre esses pacientes que realizam hemodiálise. Além disso, a gente vai gerar então benefícios ao paciente pela melhora dessa qualidade de vida de uma maneira geral e ao sistema de saúde, que vai precisar gastar menos com cada paciente. O problema de pesquisa, então, é buscar essa relação entre a hemodiálise, o processo da hemodiálise, somada ao sedentarismo, incremento de estresse e alimentação incorreta e à fragilidade da membrana eritrocitária. Então, é entender como é que o sedentarismo, o incremento de estresse e a alimentação incorreta vão interferir na fragilidade da membrana eritrocitária nessa população que realiza a hemodiálise. Olá pessoal, então agora vamos falar da nossa hipótese. A hipótese nula considera que a hemodiálise, juntamente ao sedentarismo, a alimentação e o estresse, possui sim uma relação com a fragilização dos eritrócitos. Já a hipótese alternativa seria que a hemodiálise, juntamente ao sedentarismo, a alimentação e estresse, não tem nenhuma relação com o processo de fragilização das hemácias. Acerca dos materiais e métodos, o presente estudo tem um caráter de pesquisa quase experimental de corte, intervencionista e prospectivo. Acerca do nosso referencial teórico, ele será elaborado a partir da pesquisa de artigos publicados nas bases de dados eletrônicas disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde, Cielo e PubMed. Acerca dos sujeitos e procedimentos iniciais, o recrutamento dos voluntários inicialmente se dará a partir da abordagem deles na clínica do rim. Após a abordagem, entregaremos a ele cartilhas, falando desde orientação sobre a prática de atividade física, saúde mental e alimentação. Depois das cartilhas, nós estaremos apresentando a eles o estudo que será desenvolvido na clínica do rim. Aqueles que aceitarem se voluntariar ao trabalho, eles terão que assinar o TCLA. Acerca dos questionários que serão aplicados, serão eles o recordatório alimentar de 24 horas, o de frequência alimentar e de atividade física, que é o IPAC e o CAMET, o de qualidade de vida e o de aspectos psíquicos e comportamentais, além da escala de estresse, ansiedade e depressão. A amostragem, ela será uma amostra de conveniência, através do voluntariado dos pacientes que estarão sendo submetidos à hemodiálise na clínica do rim. Até o final do trabalho, espera-se que aproximadamente 200 pacientes participem. Os voluntários que responderem todos os questionários, porém não aceitarem realizar ou não cumprirem 75% da atividade física prevista no mês, esses voluntários serão então considerados como grupo controle. Os demais, que realizarem os exercícios previstos, serão então grupo experimental. Sobre o treinamento de exercícios físicos, ele se dará 3 vezes na semana, sendo 30 minutos destinado a exercício isotônico de baixa intensidade, tais como flexão e extensão dos dedos, segurando uma bola de tênis no membro superior sem a fístula, e 50 minutos de exercício aeróbico de baixa intensidade em ciclo ergométrico, adaptado para os membros inferiores. Dos aconselhamentos nutricionais e de exercícios físicos, além dos exercícios físicos realizados por esses voluntários ao longo do projeto e das orientações passadas pelo nutricionista da clínica do rim, nós também estaremos distribuindo frequentemente a eles cartilhas quanto a o que fazerem para melhorar o estilo de vida, para obterem estilo de vida mais saudável. Essas cartilhas abordarão temas como hábitos alimentares, atividade física e saúde mental. Coleta e análise das amostras. Bom, o tempo estimado da pesquisa é em torno de 5 anos. Então, as nossas análises elas serão feitas logo no início da pesquisa e com a periodicidade de 3
meses, né? Nós vamos fazer uma retirada aí, uma coleta de sangue de 4 ml de sangue separados em 2 recipientes contendo 2 ml. Essas amostras de sangue dos pacientes serão retiradas e diretamente do acesso colocado na fístula, né, para que não ocorra nenhum tipo de contaminação. E essas amostras serão armazenadas, né, serão acondicionadas a 4 graus Celsius e transportadas até o laboratório de imunologia translacional, o LABIT, localizado na UFAC, no qual será criado um biorepositório, né, com os materiais biológicos coletados. E essas análises também serão feitas no LABIT, né, todas as análises que nós conseguiremos realizar no LABIT, através, por exemplo, do protocolo de fragilidade eritrocitária e o teste mecânico, né, que se dá-se por meio de uma fórmula matemática, a qual usa como parâmetros, nós temos, por exemplo, a absorbância indicada com espectrofotômetro, tempo, regressão linear e porcentagem de hemoglobina livre, por exemplo. Os critérios de inclusão na pesquisa. Bom, são pessoas, né, acima de 18 anos de idade, com diagnóstico de insuficiência renal crônica em processo de hemodiálise na clínica do rim. Porém, para a intervenção da atividade física, né, vamos considerar o local da fístula como critério de inclusão ou exclusão, tendo em vista que há pacientes que precisam do acesso vascular no femoral direito ou esquerdo, por exemplo, o que impossibilita da intervenção de exercício físico. Os riscos da pesquisa. Bom, alguns riscos estão relacionados ao estudo, né? Então, podemos citar o constrangimento ao responder os questionários ou ler as cartilhas, algum desconforto, estresse, cansaço ao responder às perguntas e quebra de anonimato, né? Por se tratar de dados referentes ao consumo alimentar, por exemplo, de indivíduos, isso pode ocasionar algum desconforto, né? Pois engloba muitos fatores relacionados, por exemplo, do âmbito social e econômico, né? Para nós tentarmos minimizar qualquer grau de risco ou exposição dos participantes, serão adotadas diversas medidas, como, por exemplo, a confidencialidade dessas respostas, né? A confidencialidade desses dados que serão passados para os pesquisadores e, principalmente, né, a garantia do sigilo, que essa informação será contida e utilizada somente para a pesquisa. E, ademais, para minimizar os riscos previstos da dimensão física e psíquica, serão feitos intervalos durante os questionários para que evite um desconforto, né, um cansaço, um estresse, ou seja, né, problemas psíquicos e físicos no geral. E as entrevistas, elas serão feitas por pesquisadores preparados, então essas pessoas, esses pesquisadores passarão por um exaustivo treinamento e antecipadamente para que eles possam estar o mais preparado possível para entrar em contato com esses pacientes, né, de forma holística, prezando sempre as necessidades do paciente, sempre pleiteando a ética e a moral. As entrevistas serão feitas individualmente, com a presença facultativa do acompanhante, em um local isolado, em que a confidencialidade daquela conversa, daquelas informações que vão ser passadas entre o paciente e o pesquisador, fique segura, fique confidencial, né? Só lembrando que a coleta de sangue será retirada diretamente da máquina durante o processo de hemodiálise para que não ocorra nenhum tipo de contaminação do sangue e nem da pessoa que estará sendo feita a coleta.
a equipe de enfermagem, os médicos da clínica do rim e os pesquisadores estarão sempre fazendo o acompanhamento dos pacientes durante todo o período de intervenção, para que qualquer intercorrência, né, qualquer problema possa ser identificado de uma forma rápida e, caso venha a ocorrer, revertida também de uma forma rápida, correta e eficiente, né? Por fim, em relação à prática de exercícios físicos, a mesma será acompanhada por um profissional de educação física, um acadêmico de medicina, além de toda a junta médica e equipe multidisciplinar da clínica do rim. Tem-se como os possíveis riscos, que seriam os efeitos adversos agudos, como a fadiga, dor nas pernas, cãibras e, em casos mais raros, uma hipoglicemia e falta de ar. Então, toda essa equipe estará atenta e de prontidão para que não ocorra nenhum efeito adverso relacionado durante a prática de exercício físico. Só frisando, né, que os exercícios eles serão realizados por no máximo 50 minutos por sessão e são de baixa intensidade, né, medidas que por si só reduzem os riscos de efeitos adversos. Portanto, a realização do exercício aeróbico durante a hemodiálise irá incluir um monitoramento rigoroso de parâmetros clínicos e hemodinâmicos dos pacientes. Bom, os testes que serão aplicados aos pacientes serão 4 testes. Então, o primeiro teste ele é dividido em 2 etapas, né? Em 2 testes. Então, o teste de força dos membros inferiores, nós estaremos aplicando o sit to stand to sit, que são 2 testes realizados de formas distintas. Aqui nós temos todas as referências científicas dos testes, em grande parte dos artigos que já foram utilizados. Então, o primeiro teste de força dos membros inferiores é o STS-10. Ele mede o tempo necessário para completar 10 repetições consecutivas de sentar e levantar-se de uma cadeira. É um teste bem simples que eu vou mostrar agora como que ele é realizado. Aqui nós temos o Sit to Stand to Sit, que é o STS de 10. Como que ele é realizado? Então, os pacientes eles vão cruzar os braços no peito, sentado em uma cadeira. Ao comando do pesquisador, eles vão levantar e sentar o mais rápido possível até completar 10 repetições. Então, nós estaremos pegando um cronômetro e vamos falar: começa! Ele vai levantar e vai sentar o mais rápido possível até completar as 10 repetições consecutivas. Terminou as 10 repetições, paramos o cronômetro e verificamos quanto tempo ele levou para realizar essas 10 repetições. Essa cadeira é uma cadeira bem simples, que tem uma altura mais específica, que eu estarei fazendo essa verificação lá na clínica, mas ela precisa estar apoiada numa cadeira, até para evitar que essa pessoa, a fazer o movimento descendente, né, movimento de sentar na cadeira, ela movimente e até para minimizar o risco de queda. Então, esse é o teste STS-10. Agora nós temos o teste B, que é o STS-60. Qual é a diferença desse teste para o outro? Esse teste de 60 mede o número de repetições alcançadas durante o tempo de 60 segundos. O teste anterior, a gente cronometrava quanto tempo o paciente da clínica, demorava para realizar 10 repetições. Aqui nós estaremos dando um tempo e o máximo de repetições que ele irá conseguir realizar em 60 segundos. É um teste validado para a força de resistência muscular. Bom, aqui é o STS-60. Novamente, cruzando os braços no peito e sentados em uma cadeira.
levantar e sentar o mais rápido possível durante os 60 segundos. O número de repetições máximas alcançadas será registrado ao final do teste. Então, é um teste bem simples, que nós precisaremos só de uma cadeira e de um cronômetro. O teste cardiorrespiratório. No teste cardiorrespiratório, nós estaremos realizando o 60 Minute Walk Test, que é o teste de caminhada de 6 minutos, um teste amplamente utilizado, de acordo com as recomendações da Sociedade Torácica Americana, todas as referências aqui. É uma ferramenta simples e válida para testar a capacidade de realizar atividades do cotidiano, do próprio cotidiano da pessoa, do próprio caminhar e o próprio viver daquela pessoa. Então, é um teste bem simples que eu estarei explicando a seguir. O teste de caminhada de 6 minutos é bem simples. Nós vamos marcar no chão uma distância total de 20 metros, que nós precisaremos de um espaço na clínica. Não necessariamente seria uma distância linear de 20 metros. Essa distância pode ser, por exemplo, de 6 metros e nós iremos fazer a marcação. Então, a pessoa terá um trajeto com curvas, por exemplo, até completar os 20 metros. Como que é o comando do teste? É o quê? O paciente tem que caminhar o mais rápido possível, sem correr ou trotar, por um tempo total de 6 minutos. Caso esse paciente precise tomar um tempo para respirar, ele pode parar e reiniciar o teste assim que ele se sentir confortável para realizar a caminhada sem correr ou trotar. Ao final do tempo, será calculado a distância percorrida por esse paciente. Então, é bem simples a estrutura disso. Nós precisaremos de um espaço para que o paciente consiga fazer essa caminhada. O teste de mobilidade funcional, que é o Time Up to Go Test, que é o teste de levantar e ir, é um teste usado para fornecer uma medida cronometrada de equilíbrio e mobilidade funcional. É um teste muito utilizado, que é um preditor para quedas em idosos. Então, é um teste extremamente validado e muito simples também de realizar. E é possível de realizar esse teste na clínica. Como que é feito o teste? Então, o paciente ele ficará sentado em uma cadeira, com os braços apoiados na cadeira, no encosto da cadeira, e ele irá esperar o comando do pesquisador. O pesquisador irá falar, go, ou vai. O que o paciente vai fazer? Ele vai levantar e caminhar em um ritmo confortável e seguro, em uma distância de 3 metros da cadeira até 3 metros, vai retornar, né? Vai virar e voltar a cadeira e sentar-se. Esse é o teste. Olha, é muito simples, mas é muito utilizado esse teste. Então, o paciente levanta da cadeira, caminha 3 metros, retorna para a cadeira e senta. E aí o cronômetro é parado e nós faremos a coleta desses dados de todos os pacientes e estaremos analisando os valores, comparando em momentos distintos. E por fim, nós temos o quarto teste, que é o teste de força de membros superiores por um dinamômetro. Então, é um teste muito simples, os pacientes serão posicionados em pé, com os cotovelos estendidos no momento do teste, de acordo com a especificação das instruções do fabricante. Então, cada dinamômetro tem uma especificação para a realização do teste, e assim também será com o nosso teste. Então, o teste é bem simples, eu vou explicar para vocês no próximo slide. Bom, o paciente em pé, com os cotovelos estendidos para o início do teste, ao comando do pesquisador,
ele vai realizar a força de pressão, né, de apertar o dinamômetro por um tempo de 4 segundos e aí ele solta. Soltou, ele espera 90 segundos e repete mais uma vez. 4 segundos, 90 segundos de intervalo, mais 4 segundos e 90 segundos de intervalo. Então, após a realização dessas 3 séries, né, após o teste, o pico de maior força será utilizado para análise. Então, é um teste muito simples, ele vai repetir 3 séries com 4 segundos de execução, intervalo de 90 segundos para que ele recupere parcialmente a energia responsável pela força e que ele consiga realizar o máximo de força e que nós possamos coletar isso depois e futuramente fazer as comparações devidas. Bom, aqui nós temos 3 imagens retiradas do Instagram da fisioterapeuta Thaís Branquinho durante uma pesquisa realizada na Universidade Católica de Brasília, a UCB, retirada do seu perfil pessoal, que está aberto, que é o Fisiotais Branquinho. Essas imagens foram tiradas, né, que tem a data do dia 26/11 de 2020, que são imagens de como eles realizam a intervenção do exercício aeróbico na universidade, no local onde ocorre a hemodiálise. Então, eles utilizam um puff, né? E em volta desse puff, eles utilizam um elástico para fixar bem, para que não haja instabilidade do cicloergômetro. Eles colocam o cicloergômetro em cima, que é ligado a uma tomada, e eles utilizam toda essa pequena estrutura bem simples, próximo ali à cama, né, a cadeira dos pacientes que estarão fazendo hemodiálise. Eles colocam os pacientes para realizar a intervenção de exercício aeróbico. Então, a nossa intenção por essa foto é conseguir também fazer esse trabalho na clínica do rim, né? Utilizando esses pequenos ajustes adaptados à nossa realidade, adaptados à realidade da clínica do rim, para que nós possamos realizar a intervenção do exercício aeróbico. Benefícios, né? O que nós esperamos de resultado dessa pesquisa? É melhorar a qualidade de vida dos participantes e reduzir a dor durante o procedimento de hemodiálise, que é um procedimento demorado, né? Aproximadamente de 3 a 4 horas por sessão, bem como amenizar a frequência de distúrbios hematológicos, por exemplo, anemia crônica, e custos com saúde. Contribuir economicamente, diminuindo o custeio com medicamentos de uso crônico e, no contexto social, diminuindo os riscos de depressão. Ademais, se for verificada, né, uma melhora significativa, rápida, da qualidade de vida dos participantes, a equipe de trabalho se compromete a tornar públicos esses dados e oferecer a todos os participantes do grupo controle, né? O grupo controle são os grupos que não receberão a intervenção, essa mesma intervenção do exercício aeróbico a ser iniciada imediatamente, para que todos alcancem os benefícios máximos nessa pesquisa. Assim, nós esperamos conseguir realizar a nossa pesquisa e ter esses benefícios. Bom, a análise estatística. Do ponto de vista quantitativo, nós estaremos utilizando o teste de T-Student para avaliar se há diferença significativa entre as médias de 2 amostras ou grupos, e o ANOVA, que é uma técnica utilizada para fazer comparações entre 3 ou mais grupos em amostras independentes. Para as análises que não passarem na normalidade, estatísticas qualitativas serão adotadas aos correspondentes quantitativos. Estaremos utilizando o software do GramPad Prisma 5.0. Para a coleta da variabilidade da frequência cardíaca, nós estaremos utilizando 3 softwares. O primeiro
software é o que nós conhecemos, bem conhecido até no meio, que é o Cubius HRV. Então, nós estaremos utilizando, um software que fica específico no computador. O aplicativo Elite HRV é o aplicativo instalado nos nossos telefones celulares, que nós estaremos realizando a verificação na clínica do rim. Como que é feito essa coleta? Nós estaremos utilizando também o sensor de frequência cardíaca, que é o Polar H10, nos pacientes. Então, nós vamos colocar a cinta para o que é o nosso sensor da frequência cardíaca, e com esse sensor via Bluetooth, nós estaremos conectando via Bluetooth ao aparelho celular, e aqui nós estaremos fazendo todas as nossas coletas para a variabilidade da frequência cardíaca. Os utilizados no projeto, o questionário recordatório alimentar de 24 horas vai nos informar tudo que o paciente se alimentou nas últimas 24 horas e as quantidades. Temos ainda o questionário de frequência de consumo alimentar, que é formado por uma lista de produtos, e o participante vai ser questionado sobre o consumo ou não de tal produto, a frequência e a porção usual consumida. Temos ainda o questionário de atividade física internacional, o IPAC, na sua forma longa, que vai avaliar o nível de atividade física de cada participante, classificando desde ativo até sedentário. O questionário de qualidade de vida SF36 avalia tanto a percepção da saúde pelo próprio participante e como ela evolui com o tempo, e as dificuldades encontradas na realização de atividades diárias. A escala de depressão de Hamilton vai avaliar o humor deprimido, o sentimento de culpa, o suicídio e a insônia inicial. A escala de depressão e ansiedade vai avaliar como o participante se comporta frente a uma crise de ansiedade. O cronograma do nosso projeto está fixado em 5 anos, tendo o levantamento bibliográfico ocorrendo nos 3 primeiros anos, a coleta de dados desde o 1º até o 5º ano, a análise dos dados do último trimestre do 1º ano até o final do 5º ano e a redação dos trabalhos científicos desde o 3º trimestre do 1º ano até o final do 5º ano. Essas são as referências do nosso projeto. Agradecemos pela atenção de todos e qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato com a gente por meio dos e-mails abaixo.